A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você conosco aqui no nosso canal no dia de hoje, nessa última aula do nosso pequeno curso, Primeiros Passos na Fé. Para você que está chegando, para você que já é membro da igreja e está acompanhando esse microcurso, essa é a nossa sexta e última aula. Como eu falei no início, é para dar aquela vontade de pesquisar, de querer saber mais, né? Hoje a gente aqui está com um aparato diferente, porque a gente teve um problema de áudio no último vídeo, e espero que até você acessar essa aula aqui, ele já tenha sido resolvido a contento. E eu queria orar com você antes de nós começarmos essa aula. Pai de amor, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua benignidade. Seja conosco no dia de hoje, nesse momento que cada um está acessando esse estudo conforme a sua disponibilidade. Fala aos nossos corações, que possamos ser acrescentados naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa, então, é a última parte da instituição. Nós falamos na última aula sobre ser reformado, sobre ser presbiteriano independente. E hoje a gente vai falar, então, dos deveres e direitos dos membros. Os direitos e os deveres dos membros da igreja, eles estão diretamente ligados ao compromisso que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o corpo de Cristo, que é a igreja de forma geral, e com a instituição, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ser discípulo de Jesus é também conhecer e viver com uma comunidade de fé, é caminhar junto. A nossa fé começa no individual, mas ela vai para o coletivo. Isso é inevitável, não tem como, né? Isso é bíblico, e se a nossa fé ela faz o sentido contrário, tem alguma coisa errada. É importante a gente se policiar quanto a isso, porque já alertava as escrituras há muito tempo atrás que é muito fácil deixar de congregar como fazem alguns. Então, é sempre importante nós pensarmos nos aspectos pessoais e coletivos da nossa fé. Nossa fé se inicia no individual, mas ela é expressa no coletivo. Nós vimos isso através dos sacramentos, através do culto, enfim. Nós temos, então, a oportunidade de pertencer a uma igreja e firmar o nosso compromisso com Deus também diante das pessoas, de testemunhar o que Ele tem feito na nossa vida através do testemunho e do convívio comunitário. Hoje, então, essa última aula, para você que está chegando, que vai fazer a sua pública profissão de fé, o seu batismo, ela é extremamente importante. Afinal, que igreja é essa que eu estou entrando? Quais são as diretrizes institucionais para que eu seja membro? Mas também para você que é membro, né, já faz um tempo aí que fez seu batismo, sua pública profissão de fé. É sempre importante trazer à memória. Quem sou eu como presbiteriano independente? Que instituição é essa? Que foi o que a gente fez até aqui? E quais são os meus compromissos? A gente acaba muitas vezes esquecendo dos compromissos que nós firmamos quando nós declaramos aqui na frente de toda a comunidade que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e que aceitamos encaminhar com essa comunidade de fé. Então, eu queria pensar hoje, essa aula vai ser basicamente sobre direitos e deveres. Claro que como pastor, a gente acaba focando um pouco aí nos direitos, porque é uma coisa que a gente acaba esquecendo, ou melhor, nos deveres. Mas nós temos direitos e deveres, e isso é importante nós estarmos conscientes e trazermos à memória. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela recebe você com muita gratidão. É uma alegria, né, poder ter mais alguém caminhando conosco, mais uma pessoa. E quando a gente pensa, então, na igreja instituição, nós temos todo um aparato jurídico ou ornamento jurídico, como você preferir. Para quê? Para que a gente possa dirigir o andamento dos nossos trabalhos, para que isso seja feito com ordem e dê bom testemunho de Deus. Então, basicamente, a nossa igreja faz uso de um conjunto de normas e leis constituídos por... Nós temos uma Constituição, nós temos uma lei complementar, um código disciplinar, um regimento interno do Tribunal Eclesiástico e nós temos também um código eleitoral.
e também as ordenações litúrgicas. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo um link, se você quiser fazer o download desse ordenamento jurídico, se você quiser ver as outras coisas que nós temos também, de lei, de constituição, de resoluções, tudo aquilo que a nossa igreja, no caminhar desse tempo, desde 1903, tem defendido, tem publicado, tanto nas questões teológicas quanto nas questões jurídicas, né? Então, nós temos uma lei, nós temos uma direção, a gente não realiza os nossos trabalhos de forma aleatória. Hoje a gente decide isso, amanhã a gente decide aquilo. Não, não é assim que funciona. Todas essas leis, esse ordenamento jurídico, ele está embasado na palavra de Deus, na Bíblia. E aí, então, a partir disso, eu queria deixar para você, aqui do lado, então, desse lado eu vou pôr. Primeiro, os direitos. Quais são os direitos daquele que chega, de quem quer ser membro? Qual é o meu direito, então, além de sofrer pela cruz de Cristo, de tomar a cruz e seguir? Que é uma coisa que muita gente esquece, né? O privilégio de servir a obra do Senhor. Então, segundo o artigo 18 da nossa Constituição, nós temos aí o direito de receber os sacramentos, nós temos aí o direito de participar da Assembleia da Igreja, nós temos o direito de votar e ser votado, observando o disposto nos artigos 28 e 33, bem como disposto na lei complementar. Gostou desse juridiquês, né? Fato é, todos os anos, a Igreja Presbiteriana Independente, cada conselho local realiza sua assembleia de prestação de contas, o que nós chamamos de reunião ordinária, ou seja, todo ano ela tem que acontecer. Nessa reunião ordinária, a gente presta relatório financeiro para a congregação das entradas e saídas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre dízimo depois, né? E aí a gente presta conta. Essa reunião todos podem participar, desde que sejam membros, têm direito a voz e voto. E nós temos também as chamadas reuniões extraordinárias, que entra essa questão de votar e ser votado, ou seja, nós temos a nossa forma de governo, como a gente viu na aula passada, né, federativo, representativo, nós temos a eleição de presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas. Essa eleição é feita como? Nós pegamos o texto bíblico, nós vemos as orientações de acordo com a Constituição da nossa igreja e olhamos para a congregação quem está apto a preencher essas respectivas funções. Lembrando que não são cargos, tá? Não é um cargo que eu ocupo e eu vou poder fazer isso ou aquilo. Não, é um chamado ao serviço, né? Ao serviço administrativo, no caso do presbiterato, e o serviço social, no caso da diaconia. Ou seja, essas pessoas são levantadas da comunidade, elas têm as características dispostas pela Bíblia e pela Constituição da Igreja, e a partir, então, dessa eleição, elas exercem um mandato de 3 anos. Depois desse término do mandato, essas pessoas podem ser reconduzidas ou ficarem em disponibilidade. Como é que funciona isso? Na Assembleia. Então, venceu o mandato do Conselho. Por exemplo, aqui em Araraquara, nós sabemos que logo mais para o finalzinho deste ano, 2024, deve vencer os mandatos. O que a gente faz? Olha, convocamos uma Assembleia Extraordinária para a eleição de presbíteros e presbíteras. No caso da diaconia, mesma coisa. Cada igreja, dentro da sua realidade, vê a necessidade de levantar quantas pessoas for e vê a sua comunidade, quem tem a vocação para essas funções, então, convocadas pela Assembleia. E uma vez você sendo membro, você tem direito a votar e ser votado quando você preenche os requisitos exigidos, né? E aí eu deixo aqui uma curiosidade para você fazer o download e ver lá nos arquivos da IPI quais são os requisitos para cada função. Toda vez na Assembleia isso é lido, isso é levado em consideração. Então, tem várias exigências, vamos pensar assim, para exercer essas funções, que são um ministério, antes de tudo, que é uma vocação. E aí, vamos pensar também, você como membro tem o direito
o direito de participar dos cultos, das atividades espirituais e sociais da igreja, recreativas e culturais. Tudo aquilo que a igreja faz é um direito, não é aquela coisa, eu estou convidado ou não estou convidado. É um direito de participar de célula, de pequeno grupo, que é a mesma coisa, né? Do culto solene, do conte comigo. Enfim, você tem esse direito. E, por último, você tem o direito de receber instrução religiosa. Estou em dúvida sobre uma questão. Pastor, pastora, pode me ajudar? Você tem o direito de receber orientação e assistência espiritual, seja no momento que você está doente ou que você pode estar bem, mas passando por uma luta, por uma dificuldade. É um direito seu receber uma oração, compartilhar a vida. E aí aqui também eu queria colocar para vocês os deveres. E aí na questão dos deveres a gente acaba puxando algumas coisas que é importante e que aqui eu quero lembrar você que a gente assume quando a gente se torna membro da igreja e a gente acaba muitas vezes ficando meio esquecido. Mas o primeiro dever, que é viver de acordo com a doutrina e a prática das Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Não é com a Constituição da IPI. É com a Bíblia. Você assume o dever também de testemunhar e propagar a fé cristã. Não é só o pastor que evangeliza, não é só o presbítero, não é o seu diácono, é você também. Na sua realidade, na sua realidade familiar, na sua realidade de trabalho, você tem o dever de testemunhar. Você também tem o dever de sustentar moral e financeiramente a igreja e as suas instituições. E aí aqui, no final desses comentários, eu queria falar especificamente sobre essa questão financeira. Vamos lá, você tem também o dever de participar ativamente da vida eclesiástica da igreja. Você tem o dever de submeter-se à autoridade da igreja. Você responde a um conselho local, que pode, eventualmente, numa eventual falha, chamar a sua atenção, conversar com você, seguindo as orientações bíblicas para isso. Por isso que a gente tem um código disciplinar. Não é aquela coisa, você fez tal coisa errada, você vai ficar de banco. Como a gente sabe que acontece bastante em outras denominações. Não é assim que funciona. Primeiro, existe toda uma orientação. Então, uma disciplina, ela só acontece depois de todo um processo disciplinar, de todo um trâmite que é devidamente orientado pela nossa Constituição. Você também tem o dever de apresentar ao batismo seus filhos e dependentes menores de idade. Aí tem toda aquela questão que a gente já estudou sobre o batismo infantil, já falou anteriormente. Então, é um dever do membro apresentar os seus filhos para o batismo. É um dever também do membro participar da assembleia. Eu não quero ser votada, Gisele, então eu não virei na assembleia. É um dever seu vir. E você pode, então, sendo eleito, não querendo manifestar que não quer assumir aquela função naquele momento. Você não pode, não tem condições, enfim, mas é um dever participar da Assembleia da Igreja. É muito complicado quando o membro falta na Assembleia. Então, numa questão de quórum, e ter que esperar, e de formar esse quórum. Então, é muito importante você participar, é dever. Outro dever, cumprir as demais normas legais da igreja. Pensando nessa questão dos deveres também dos membros, eu falei que a gente falaria mais sobre essa questão de dízimos, eu gostaria de tratar com os irmãos e as irmãs a questão dos dízimos. A gente acaba, às vezes, não prestando atenção e deixando isso passar, porque a gente costuma não querer falar sobre dinheiro. Nós somos reformados, se a gente ficar falando muito sobre dinheiro, o que as pessoas vão pensar? E vão nos comparar com outras igrejas que só fazem isso, vamos evitar falar de dinheiro. E aí a gente não fala de dinheiro, não fala de dízimo, não fala de oferta, reserva um momento do culto para isso, mas não fala diretamente sobre essa questão. Mas essa questão é importantíssima, não porque a igreja precisa do seu dinheiro, mas porque a obra missionária precisa dele. Porque dinheiro a gente precisa usar para a honra e glória do Senhor, e não para a honra e glória nossa. E aí, quando a gente pensa em dinheiro, a gente tem inicialmente uma relutância dos membros
de alguns membros, e você que está chegando, eu espero que você possa acompanhar minha linha de raciocínio. Você que já é membro há algum tempo e sempre se perguntou sobre isso, também espero que possa te abrir o entendimento a respeito e que possa ser benéfico para a sua vida. Eu queria pensar nas razões que as pessoas dão para não dizimar. A gente tem a primeira justificativa financeira. Olha, eu ganho pouco, o que eu ganho não sobra, ou mal dá para o meu sustento. Tem uma coisa que eu aprendi desde cedo na fé. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, a questão é que dízimo não é sobra. Não é aquilo que dá. Dízimo é primícia. São as primeiras partes da minha renda. E não interessa se são 10% de R$10, de 1.000, de 10.000 ou de 100.000. O fato é que honrar ao Senhor com as suas primícias é o que a Bíblia nos orienta. Deus não é um Deus de sobra, de resto. Ele exige o primeiro, o melhor, porque assim Ele o é. Segundo, uma desculpa que a gente também muitas vezes escuta é que assim, quando a minha renda melhorar, eu melhoro a contribuição. Ou seja, isso também a gente vê que não faz muito sentido. Porque também a palavra do Senhor nos orienta a fazer prova de Deus na questão das nossas rendas. Prove ao Senhor. Essa é uma das coisas que Deus aceita a provação. Senhor, eu vou ser fiel com o Senhor esse ano. Vou contribuir com a igreja. Vou sustentar essa obra, esse ministério. Né? E o fato é que se a gente não for fiel, Deus também não deixa sobrar. É muito estranho isso. Ageu diz que o infiel recebe salário e o coloca no saco furado. Sabe por quê? Porque nunca vai dar. Sempre, se eu não ganho muito e não ganho o suficiente, nunca vai dar. Porque, na verdade, eu não faço uma boa gestão dos meus recursos. Eu não dou a Deus o que é de Deus. E quando sobra, parece que vai, né, como diz, vai para outro lugar que a gente não vê. A palavra de Deus nos convida a sermos fiéis, porque quando nós somos infiéis, nós fechamos as janelas dos céus com as nossas próprias mãos e a gente espalha, né, o devorador sobre os nossos próprios bens. Existe também a justificativa assistencial. Tem gente que fala assim, eu prefiro dar o meu dízimo aos pobres. Eu prefiro eu mesmo administrar meu dízimo. A igreja não administra como eu acho que ela deveria administrar. O fato é que a Bíblia não nos autoriza a administrar por conta própria o dízimo. O dízimo não é nosso. Ele não nos pertence. A gente não tem o direito, nem a permissão para retê-lo, para que a gente possa administrar. Quando a gente está na igreja, a gente vê muito isso, né? A pessoa, às vezes, ela não dá o dízimo em dinheiro, mas aí ela, vai construir. Então eu vou dar um milheiro de tijolo, porque é isso que a igreja está precisando agora. Isso é uma forma de reter o dízimo, de eu administrar como eu acho que a igreja precisa. Então, a ordem é, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro é a congregação onde nós estamos assistindo, onde nós somos alimentados. Então, mas será que realmente os nossos dízimos, se eu der aos pobres, com que regularidade eu tenho que fazer isso? Né? Será uma boa atitude fazer caridade? É melhor do que dar na igreja. A igreja nem sempre dá, de fato, para aquele que precisa. E aí a gente coloca em xeque, muitas vezes, a administração da igreja. E aí tem gente que tem uma justificativa meio sentimental para não dar o dízimo. Muitos dizem, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 9:7 que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque afinal Deus ama quem dá com alegria. Né? A contribuição que é espontânea e com alegria. Só que esse texto, tirado fora do contexto, vira pretexto. Por quê? Porque Paulo está falando aos coríntios sobre ofertas, não sobre dízimo. Dízimo é dívida, não é oferta. Não dizimar é roubar a Deus. É sério isso, é muito sério. Nós perguntamos também o que estará acontecendo no nosso coração que não permite que nós não tenhamos alegria em dizimar.
Se eu amo essa obra, se eu quero estar aqui, por que é dolorido eu dar nessa obra, eu dizimar nessa obra? Em sustentar a causa que eu estou abraçando, que eu estou defendendo. Eu amo essa igreja, eu quero que ela continue, eu quero que ela vá em frente. Tem toda uma estrutura que precisa de manutenção, e não falo só estrutura física, tá? Falo também estrutura de obreiros, de instituição, como a gente viu até aqui, uma igreja federativa, representativa. Eu abraço tudo isso verbalizando, mas não de fato em ação. O dízimo é ação. A doutrina do dízimo, ela é inaceitável para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Isso porque essas pessoas, elas não foram ainda marcadas pela consciência da causa de Deus, nem pela prioridade do seu reino. No Novo Testamento, a palavra dízimo aparece 9 vezes. Se você pensa que é só no Antigo Testamento, no Novo Testamento tem. E aqui eu queria fazer a leitura de 2 situações específicas onde essa palavra ela vai aparecer. A primeira está em Mateus 23, 23. O texto diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Essas palavras partem da boca de Jesus em relação aos fariseus. Jesus aqui reafirma a necessidade do dízimo, ele não exclui ela, e ao mesmo tempo ele faz uma denúncia sobre a sua prática como demonstração de piedade exterior, ou seja, também fazer questão de dizimar só para mostrar que eu sou mais espiritual que os outros, não fecha. Jesus não colabora com isso. Ele não exclui uma coisa em detrimento de outra. Você continua a dar o dízimo, mas o que eu quero que você pense é também na misericórdia, na justiça. Tudo isso é feito junto. Não tem como separar. Então, Lucas vai falar para a gente, que os fariseus diziam: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. A lei exigia só um jejum anual. Então, a pessoa está ali mostrando que ela faz muito mais do que precisa. Pensando no nosso compromisso como membro da igreja, o meu compromisso é com o dízimo. A oferta, ela é opcional, ela não é obrigatória, é diferente. E aí, também Jesus denuncia a prática do dízimo como substituição de valores do reino, como justiça, misericórdia, a fé. Então, não é porque eu dou o dízimo que eu não preciso ser justo, misericordioso e ter fé. São coisas conectadas. O segundo texto está lá em Hebreus 7, do 1 ao 10, diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salão, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdócio perpetuamente. Considerais, pois, como era grande este, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por isso, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste.
Essas são as palavras do Senhor em Hebreus. Nós vemos aí algumas coisas. Primeiro, o pai da fé, Abraão, deu dízimo de tudo. Segundo, o pai da fé deu dízimo do melhor. Terceiro, a entrega dos dízimos se deu não por pressão da lei, uma vez que o povo israelita ainda nem existia e, portanto, muito menos a lei. Quarto, Hebreus nos faz perceber e reconhecer a superioridade do valor do dízimo que é dado a Cristo, imortal, em relação àquele que é dado aos sacerdotes mortais. E 5, o autor destaca que os que administram os dízimos também devem ser dizimistas. Isso é muito importante. Então, quem está aqui na frente, presbíteros, pastores, todos nós temos também que ser dizimista, faz parte do pacote. Então, eu queria pensar com você que ser ou não ser dizimista é uma questão de nós acreditarmos na causa que a gente abraça. É a pérola de grande valor que a gente encontra e que a gente dá tudo que a gente tem. Hoje, muitos crentes não são fiéis à palavra de Deus na entrega dos dízimos. Para justificar essa atitude, acaba o quê? Vai criando justificativa, desculpa. Se dependesse dessas pessoas, a igreja fecharia a porta. Mas Deus é fiel e Ele sempre manda alguém e Ele vai fazendo isso de forma miraculosa. A obra é dEle, Ele mantém a igreja. O fato é que não existiriam templos, nem pastores, nem missionários, nem Bíblias seriam distribuídas, nem teria assistência social pela igreja se dependesse dessas pessoas. E tem outras também justificativas clássicas para aqueles que declaram que não dizimam, que é, por exemplo, a questão teológica. Eu não sou dizimista, Gisele, porque você sabe, dízimo é da lei. E eu não estou abaixo, a gente não está mais debaixo da lei, mas da graça. Sim, o dízimo é da lei. É antes da lei e é depois da lei. Inclusive, ele foi sancionado por Jesus. Se é a graça que domina a nossa vida, por que a gente fica sempre querendo ir aquém da lei? Olha que coisa interessante. Será que a graça não nos motiva a ir além da lei? Olha, a lei dizia, não matarás. O que Jesus diz então a partir da graça? Eu, porém, vos digo que aquele que odiar o réu de juízo, aquele que odiar é réu de juízo, desculpa. A lei dizia, não adulterarás. O que Jesus diz a partir da graça? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar com intenção impura, já pecou no coração. A lei dizia, olho por olho, dente por dente. Jesus fala, eu, porém, vos digo, se alguém te ferir a face direita, dá-lhe a esquerda. Ou seja, a graça vai além da lei. Então, nós somos aliancistas, mas se você olhar por uma visão dispensacionalista, como muita gente defende aqui, então, a prática do dízimo, nós estamos sobre a graça. Ok, aliança da graça, dispensação da graça, como você preferir. O dízimo não deixa de existir. Então, é conveniente eu falar, então, que é só da lei e eu excluo a graça. Vamos convir comigo que é uma justificativa infundada. A pessoa não quer realmente dar o dinheiro dela, Mateus 23 mostra que justiça, misericórdia e fé também são da lei. E, no entanto, Jesus pede para que as pessoas cumpram. Se você está desobrigado em relação ao dízimo, por ser da lei, então você também teria que estar desobrigado de outras relações de virtudes. Você vê como que a conta não fecha? E quem nunca ouviu também, eu não entrego mais os meus dízimos porque eles não estão sendo bem administrados. Eu já falei sobre isso, mas eu vou bater aqui novamente. Não cabe a nós determinarmos como a igreja vai administrar. Não adianta eu querer dar um jeitinho no dízimo para eu fazer do jeito que eu quero. Realmente, se os dízimos não estão sendo bem administrados, aqueles que não administram bem vão tratar com Deus. Fato. Assim como o dinheiro dos seus impostos. Os governantes também vão tratar com Deus quando fazem a má gestão desses recursos. Dentro da igreja não muda. Não cabe a nós julgá-los, mas sim a Deus. Cabe a nós o quê? Você lembra? Cabe a nós sermos fiéis.
Cabe nós a sermos fiéis na igreja. Se você não pagar seu imposto, você vai preso, né? Mas na igreja não tem uma. Então a gente acaba, tá vendo que são argumentos que eles são facilmente refutáveis se a gente parar para pensar de fato. Porque na igreja, a nossa função, e isso é maravilhoso no sistema presbiteriano de governo, a nossa função qual é? Eu falei que é dever do membro participar da assembleia. É nessa assembleia que você é o fiscal da gestão dos recursos da igreja. É na assembleia que você tem o direito e o dever de questionar como estão sendo utilizados os recursos. De questionar o conselho, o tesoureiro, você tem voz, você tem voto para isso, se você não concorda, porque você não concorda, e dar a direção. É na assembleia da igreja. É na assembleia que a gente tem também o dever, como administradores, pensando no conselho, de prestar contas de como nós estamos utilizando esses recursos. Talvez você já tenha também escutado alguém dizer, a igreja é rica, ela não precisa do meu dízimo, do meu dinheiro. Será que realmente a gente tem conhecimento das necessidades da igreja? Porque às vezes nós temos uma estrutura mais assim opulenta, que chama atenção, mas isso não quer dizer que ela não precisa de recursos. É justamente um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Nós às vezes temos uma visão assim muito limitada, porque a gente se prende à estrutura. A tudo isso que vocês estão vendo aqui atrás, que eu fiz questão de gravar no templo da igreja, para trazer isso de uma forma muito mais assertiva. Porque não é só essa estrutura que está aqui. Eu quero convidar você a ter uma visão missionária. É muito além disso aqui. A igreja local, ela contribui com o presbitério. Ela contribui com a Assembleia Geral, que administra e sustenta outros projetos de plantação de igrejas, de revitalização de igrejas. Tem inúmeras secretarias que estão envolvidas com assistência social, com trabalho missionário, com entrega de Bíblias, chegando a pessoas e vidas que a gente não conhece, que nós, pessoas físicas, não conseguiríamos chegar. É essa estrutura que está por trás de nós, que consegue chegar a pessoas menos favorecidas. Nesse último mês que nós tivemos aí a questão toda do Rio Grande do Sul. A igreja está lá fazendo a sua assistência, ela está, juntamente com outras denominações, fazendo o seu trabalho social, que só é possível graças a essa estrutura, graças aos seus dízimos, às suas ofertas, de mensagens que durante a pandemia chegaram até você, sendo que possibilitadas pelo dízimo e ofertas de várias pessoas que a gente não conheceu, que a gente não conhece. Como diria um amigo pastor, do dízimo da passadeira, da lavadeira, da doméstica, do juiz, do engenheiro, do médico. Na hora que tudo isso se junta, nós fazemos a obra do Senhor juntos. Isso é maravilhoso. Nós vivemos num mundo físico que necessita de recursos materiais, que necessita de dinheiro. Então, é uma ilusão a gente espiritualizar tudo. Então, a gente pode procurar muitas justificativas, mas o fundo é que, na verdade, é tudo uma questão do coração. Deus não quer 10% da gente apenas, Ele quer 100%, é o nosso coração. E a partir disso, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, você pode falar que você não tem um salário fixo, e aí que você não sabe quanto você ganha, como que você vai dar o dízimo disso? Você me desculpa, mas aí você está me dando uma desculpa que você é um mau gestor das suas próprias contas. Porque se você não tem ideia, você sabe se você vai conseguir fechar o mês? É uma questão do coração muito mais. Mas eu não sou membro da igreja. Ó, Gisele, eu fiz esse curso, mas eu acho melhor deixar quieto essa ideia. E aí, eu quero pensar uma coisa com você. Será que nós acreditamos mesmo que os nossos deveres e direitos como cristãos, eles se iniciam somente na hora do batismo e da nossa pública profissão de fé, nos ligando a uma instituição?
seja a IPI ou seja qualquer outra igreja? Você acha mesmo? Não seria um pouco incoerência a gente defender os privilégios só a partir desse momento e os nossos deveres a partir só desse momento? Você acha que funciona assim? Não funciona. No seu coração, no momento que você foi quebrantado e você tem a vida eterna, você já começa a querer fazer as coisas, né? Eu sempre gosto desse curso de quem está chegando, porque quem está chegando na fé, realmente está ali com o seu coração todo, é 100%. E você, meu irmão e minha irmã, que está aí há muito tempo, onde você deixou esse primeiro amor? Onde você deixou o seu coração? Nós sempre vamos ter muitas desculpas, mas nós precisamos pensar que a prática do dízimo aconteceu antes da lei, durante a lei, e, portanto, ela continua após a lei. Porque o dízimo é principalmente espiritual, é um compromisso. E é importante pensar, quando a gente pensa dízimo, a Bíblia dá o parâmetro de 10%. O que passar disso é oferta. Mas Deus quer o seu coração, é tudo ou nada. Então, você vai ter alegria em dar 10%, porque você vai aprendendo a gerir, você vai vendo que Deus vai suprindo toda e qualquer necessidade, porque o dízimo não foi algo apenas sancionado pela lei, e na lei, a gente vê que o dízimo está presente por toda a Bíblia. A fidelidade, a gente afirma que é o quê? Uma mordomia. O que é uma mordomia? Deus nos dá tudo que nós temos, tudo que nós somos, né? Ele nos dá o quê? Então, a capacidade de de administrar. Nós somos os mordomos dos nossos bens. E pensando em outros aspectos, por que não sim, de gerar vida com os nossos recursos, sim. Os dízimos estão presentes no Pentateuco, no livro da lei, nos livros históricos, poéticos, proféticos, são ratificados no Novo Testamento, nos evangelhos, nas epístolas. A gente pode tentar arrumar desculpa, mas o fato é que, onde está seu coração? Onde está o seu coração? O seu próprio Jesus sanciona o dízimo. Ou seja, se está na Bíblia toda, o que cabe a gente é realmente trazer os dízimos à casa do tesouro, com alegria, com realmente certeza, sabendo que Deus nos fortalece. E aí eu queria pensar que não é para você fazer que nem os fariseus, sabe? Superestimar o dízimo. Então, como eu dou o dízimo, Deus vai ser mais fiel na minha vida do que daquele que não dá. Você não precisa ser fiscal do dízimo alheio. Seja fiscal do seu, da sua vida. Não transforma o dízimo em amuleto, não, meu irmão e minha irmã. É muito sério isso. Porque o fariseu, ele era muito assim, rigoroso, né, no cumprimento da lei, na observância dos preceitos, mas a justiça, a misericórdia e a fé ficava de lado. Assim como a gente tem hoje, do outro lado, aqueles que vão ficar em cima. Tem que ser misericordioso, amoroso, tem que ser fiel, tem que assistir os mais pobres. Tá, você dizima. Então, se a gente for ficar aqui, né, cobrando um do outro, que tragédia que vai ser? Que fé cristã que é essa? Legalista, vai ser só assim, um cobrando o outro, vai ser uma dor de cabeça. Então, faça a sua parte. Olhe para a sua vida. Aonde está seu coração? Você precisa reter o dinheiro porque você acha que Deus não vai te abençoar. Então você fica mais seguro estando com esse dinheiro. Você está retendo o dízimo porque você acha que não estão administrando bem os recursos na igreja. Meu irmão, minha irmã, é sério isso. E eu queria concluir essa linha de raciocínio. Quem é recebido como membro, assume esse compromisso formal, assume o compromisso de sustentar a igreja. Então, é hora da gente abandonar as nossas desculpas evasivas. Não adianta, é hora da gente dar um basta a essas coisas que não têm fundamento. É hora da gente parar de enganar a nós mesmos, de tentar convencer a Deus com as nossas justificativas. É hora da gente ser fiel a um Deus que é fiel. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Dar o dízimo na casa do Senhor é alegria. E tem pessoas que têm o ministério da generosidade.
Elas não vão vir aqui na frente dar uma aula, elas não vão gravar um vídeo, mas elas vão ser generosas. Elas são felizes de dar não só o dízimo, mas a oferta, aquilo que precisa, a contribuição, que faz parte. Então, talvez não seja o seu ministério, mas independente disso, o dízimo é um compromisso. Sustentar essa obra também financeiramente. Sustentar ela em oração, em presença. Viu como é muito sério? O nosso coração, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Eu sempre costumo dizer, né, quem me conhece bastante tempo fala assim, Deus não precisa do seu dinheiro. Essa obra aqui não precisa do seu dinheiro. Se você só quiser dar o seu dinheiro. Deus supre, Deus manda, Deus prepara outras pessoas, outros recursos que a gente nem espera. Deus quer você, Ele te ama, Ele precisa de você para cumprir o chamado missionário. Então, consequentemente, o seu dinheiro vem junto, é o seu coração, a sua vida. Então, que você seja realmente direcionado, que você possa ter segurança em depositar nos cofres da eternidade. Não porque você precisa depositar, porque você vai ter o seu terreninho lá no céu. Não, lembra que isso era indulgência. Não é por causa disso, não. Né? Eu costumo falar, né, a gente gasta dinheiro com tanta coisa que a gente não precisava ter comprado. Pode ter certeza que gastar dinheiro na obra do Senhor vai ser o melhor investimento que você pode fazer na face da terra. Porque outras pessoas vão chegar a Jesus por causa dos recursos investidos na obra do Senhor. Eu não sei se você consegue entender que não é uma questão de ter lucro. A gente não vai ver esse lucro, talvez. A gente não vai colher esse lucro, talvez. Quem vai colher a obra do Senhor, quem vai realmente ser glorificado e ser exaltado é o Senhor. E que bom, e que assim seja, para a honra e glória do Senhor. E eu concluo aqui essa lição, então, pensando com você, que ao longo dessa caminhada aí de 6 aulas, né, você que está chegando e que deseja realmente professar publicamente a sua fé, ser batizado, ser batizada, que alegria ter você conosco. Vem, é muito importante. Você que já é membro há algum tempo, eu espero ter reavivado algumas coisas na sua mente, que isso possa trazer aquele respiro, aquele renovo do primeiro amor. É muito importante isso. Ao longo da nossa caminhada, a gente viu coisas importantes. E como eu já falei desde o início, a ideia aqui é fazer com que você possa realmente ter um gostinho de quero mais. Que você queira mais, que você procure o conselho, que você procure os pastores, procure a pastora. Estamos à sua disposição para tirar as suas dúvidas, para ajudá-lo naquilo que for necessário. E desde já, você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa igreja. A IPI de Araraquara é uma igreja que celebra, ensina e vive a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Gostaria aqui de deixar um avisinho rápido. No próximo mês de junho, nós não teremos aulas, né? Nós vamos dar uma pausa aí e voltamos, então, na primeira quarta-feira do mês de julho, mês 7. Até lá, se Deus quiser, ou se Jesus não voltar antes.